E aí, pessoal, beleza? Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje aí, sabadão aí. Graças a Deus, estamos em casa, estamos bem, estamos com saúde. Passando aqui um cafezinho pra gente tomar e ser feliz, comendo cuscuzinho aqui de boa. Eu tô aqui passando aqui também pra falar um pouco dos vícios que acompanham a gente no mundo, né? Qual vício? Tu tem um vício aí? Tem um vício? Qual é o vício que te acompanha? Comenta aí embaixo aí, bota aí qual o vício que te acompanha. Se tu já teve algum vício que te atrapalhou, comenta aí, fala aí do vício aí. E muita gente acha que às vezes isso é besteira. A gente que às vezes tem um viciozinho, um pecado de uma coisinha aí, acha que como tá tudo de boa, tá tudo em dia, não tá atrapalhando assim tanto, às vezes não acha. Você vai perguntar para alguém da sua casa, alguém da sua família, ou talvez a sua esposa, alguém assim. Essas pessoas vão dizer assim, o vício dessa pessoa tá me atrapalhando. Ou da mulher, né? Às vezes o marido vai falar, a mulher não tá percebendo, às vezes o vício que ela tá cometendo, né? E aí o marido vai falar, né? Às vezes o filho, né? Às vezes a filha vai falar. Né? Às vezes a pessoa tá cometendo e nem percebe, cara. É impressionante isso aí. E eu falo isso também porque eu tinha eu tinha vários. Eu era bem mais novo, tinha da pornografia, que isso me sugava muito tempo. Eu não podia nem olhar pra nenhuma mulher, nem nada. E era complicado, ainda mais num mundo que a roupa, as mulheres estão quase andando nua, né? Então o cara fica louco, né? E aí a gente já fica assim. Agora imagina uma pessoa que não tem um controle emocional vendo essas coisas e passa a olhar até pra criança e até é triste, né? Graças a Deus nunca cheguei nesse ponto não. Você vai aí, as moças na academia, as mulheres da academia saindo, entra, você vê, é vulgar demais, chama mesmo pra você olhar, né? Você não tem um controle, você vai olhar. Você ficou altivo nos olhos, você olha. Eu tinha esse pecado de ser altivo no olho. Né? Olhar para a mulher, olhar e desejar e cobiçar, e sai disso por meio de oração. A oração, ela te liberta. Por meio da meditação, meditar em quem? Meditar no Senhor Jesus Cristo me libertou disso. Né? Após que eu pude compreender que eu precisava fortalecer a minha mente, a minha alma, o meu espírito, para poder controlar toda essa situação. Aí, cafezinho aqui, tomar umas coisinhas já. E aí, meu irmão, tem muita gente que tem um pecado aí. Eu tinha um também que era de fumar. Alguma vez na vida eu já fumei muito, tive problema com a garganta, fiz até cirurgia. Alguns médicos vão reconhecer aí que é um tal de edema de Reiki causado pelo cigarro. Eu quase que não falava, era difícil, viu? Eu ficava agoniado tentando falar e não falava. E aí tentava cantar e não conseguia cantar, e a coisa louca. E também tinha outro, que é o do álcool. Ele atrapalhava financeiramente. Eu sou casado, eu tenho uma família, e boa parte do dinheiro que era para prover a minha família, ele era usado nos finais de semana. Começava na quarta, aí na quinta, na sexta, social. Um joguinho, tinha alguma coisa, né? E a gente tava ali movimentando, qualquer desculpinha caía para dentro, né? Então uma boa parte desse meu salário ele ficava lá no comércio, que a gente nunca tem dinheiro na hora, a gente pega fiado, e as pessoas, ela vem para você. Se você paga direitinho, elas vêm para você voltar lá de novo. Então eu tinha isso aí. Esse aqui eu consegui também por meio da oração. Minha esposa, ela fez um propósito de oração, e a gente rezava todo santo dia. A gente passou um ano rezando direto, era de domingo a domingo rezando. Ela me chamava para rezar, eu já ficava com raiva. Aí ela colocava em voz alta essa intenção, pedindo a Deus, pedindo a Santíssima Trindade que eu deixasse a bebida, né? E ela falava no final, vai, Cristiano, diz amém, e eu dizia com raiva. E eu passei, quando foi ali já próximo ao fim daquele ano ali, eu refletindo, né, botando a mão na consciência, vi o tanto que a minha esposa estava rezando, tanto que ela queria a melhoria da nossa família, pelo fim do alcoolismo na minha vida, né? Pelo fim do álcool. Eu não era daqueles bebedor que perdeu a vida para o álcool. Eu sou aquele bebedor que é o bebedor social, aquele que no final de semana, juntar, chegou em casa, trabalhar a semana toda e tal, quer curtir um pouquinho ali, assar uma carninha, aí chamava alguma pessoa, e nem precisava chamar, as pessoas já chegavam, já estava ali comigo, ali era rápido demais. Nessa hora tem muita gente para estar compartilhando contigo aí a bebedeira, né? E porque as pessoas, elas querem alimentar esse vício, aumentar esse negócio de conversar, essa coisa toda, e no fim das contas eu entendi para que serve mesmo a bebida alcoólica, se não for para destruir a família, né? Se não for primeiramente para destruir o ser humano, destrói a tua família,
te afasta da família. No momento que é pra tu estar com a família, você tá ali bebendo. Você não consegue ter uma reunião em família sem ter uma bebidinha no meio. Você não consegue assistir uma partida de futebol se não tiver uma bebida no meio. Se você não consegue estar no final de semana em casa, que você trabalhou a semana toda. Às vezes você trabalha até fora, não sei. Chega em casa, é pra estar com a família, fazendo alguma atividade com a família, buscando fortalecer ali um elo com Deus, a sua família também. E você entrega esse momento aí para o seu prazer, né? E tem aí também o vício do jogo, de jogar, né? No Tigrinha, nessas bets aí, nessas coisas. Tantos vícios aí tem quebrado famílias inteiras. Tem gente que já vendeu, foi o carro, a casa, a cafeteira, vendeu tudo. Tão viciado. É só você dar aí um olhar, um reflexo aí, tá? É rápido. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar várias pessoas destruídas por vários tipos de vício, né? Que eu percebo que o que a gente consegue observar de tudo isso é que essas coisas são o pecado, né? Um pecado cometido pela falta do controle. E eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho de vocês que tá lá em Lucas, eu tô aqui com Lucas capítulo 21, versículo 34, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta sobre essas coisas. Ele nos alerta para cuidar de nós mesmos, né? Para ficar, vigiar e orar, e a gente não cair nessas tentações, nesses pecados, nesses vícios, nesses prazeres. Então a primeira coisa que a gente precisa controlar é a nossa gula. Outra coisa é a embriaguez, e a outra coisa é as preocupações. Eu vou ler aqui, diz assim, Lucas capítulo 21, versículo 34, tomai cuidado convosco mesmo, para que os vossos corações não se sobrecarreguem da gula, embriaguez e preocupações da vida. E esse dia venha sobre vós de repente, como uma armadilha. Porque você vai olhar, né? O Senhor Jesus Cristo, ele já está alertando eu e você sobre essas coisas para que a gente não caia nas tentações. E a gente precisa controlar. Quando a gente fala de gula, a gente já lembra logo uma pessoa que come muito, come só parte alimentícia. Beleza, é isso mesmo. Mas a gula, ela entra numa área bem maior que já vai tratar desses vícios, né? Você é altivo nos olhos, se você é beberrão, ou você é uma pessoa que bebe socialmente, mas não consegue admitir que é um viciado. Por exemplo, você não consegue passar alguma comemoração, ou tá em algum lugar, ou tá fazendo alguma coisa, se não for sobre o efeito do álcool. Ou alguma vez você fala assim, gente, é só um álcoolzinho aqui, é só uma geladinha, vamos beber aqui, é uma coisinha, que aqui tá chato. A pessoa não consegue, sabe? Então você já tá caracterizado uma pessoa que tem vício, né? Pessoa que fuma, as pessoas que jogam o tempo todo. Precisa de negócio de jogo, a gente não precisa. Pra que serve essas coisas? Não serve pra nada, não é? E tantos outros pecados aí. Quando você experimenta, você quer mais a gula, olha aí. Aí se você não tem controle com essas coisas, que não é nem preciso você experimentar essas coisas para você querer ter gula sobre isso. Mas aí, quando você quer sempre mais, olha aí a gula, você nunca tá satisfeito. E aí você vai se embriagar, porque aí já vem falar da embriaguez aqui o Senhor Jesus Cristo. E a embriaguez, a pessoa fala só da bebida alcoólica. Não, vai falar dessas coisas que a gula que você teve naquilo que prende você aí. Você vai se embriagar com aquilo ali, vai lhe dar um prazer. Enquanto aquilo não lhe dá prazer, você vai estar sempre ali querendo mais. E você vai estar sempre iludido com aquilo, sempre perdido, sempre dentro, sempre drogado com aquilo, né? E as preocupações da vida. Então, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, se você não confia em Deus. Você está tão preso na gula, na embriaguez, que quando vai ver está sem nada e a preocupação vem, né? Você que tem uma família, você que tem algo que você cuida de alguma coisa, se você gasta tudo com todas essas coisas, com esses prazeres, se você não tem esse controle, você se esqueceu que você tem responsabilidades, né? Primeiramente, responsabilidade com a sua vida. Se você não tem controle com ela, você vai ter controle com o quê? Com nada. Você não tem controle com nada. Se você tem uma fome, uma sede desenfreada, você já está perdido, né? Você caiu. Assim como um dia eu estava caído aí, por meio da oração da minha esposa, da minha família, da minha mãe, né? E também oro para a minha família, meu povo que também está nisso, mas não acredita nisso. Vem falar daquela parte lá que Jesus não proibiu nenhuma vez. Aqui a Bíblia não proíbe beber, ela proíbe a pessoa se embriagar, né? Eu, no caso, já digo, nem experimente, nem entre. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está nesse critério da Bíblia aí, sim.
que tem aquela moderação, que tem esse controle, que tem isso tudo. Essa pessoa, que quando fala assim, essa pessoa consegue com moderação, ela quer dizer que essa pessoa ela tem controle. Essa pessoa ela tem uma preocupação consigo mesma, uma responsabilidade consigo mesma, ela entende isso e ela coloca em primeiro lugar isso. E essa pessoa ela não se perde por essas coisas, sabe? Quer dizer, essa pessoa ela se controla. Hoje em dia consigo fazer isso tranquilamente, eu estou renunciando muitas coisas, né? E consigo isso tranquilamente por meio da meditação, do Evangelho, lendo a palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta no Evangelho para poder a gente crescer na fé. Eu medito na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele fez, como Ele anda, como Ele quer que a gente viva, e a gente aprende muito com isso, né? Por meio do texto mariano, a gente vai meditando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo ali, todo santo dia a gente vai meditando e a gente vai vendo que o Senhor, de fato, Ele quer nos dar a vida. Enquanto essas outras coisas, essas coisas só quer te levar para a morte, né? Que se você continua nesse pecado, o salário disso é a morte eterna, sinal que você não consegue controlar você mesmo, então você tem controle com o quê? Não tem controle com nada. Hoje a ciência aí já vem com a neurociência, com os psicólogos, com os psiquiatras, muita gente que é ateu, consegue chegar nesse patamar que eu estou hoje em dia aqui. E eles simplesmente dizem assim, eu tive esse controle, eu tive esse entendimento e eu sei que eu não preciso dessas coisas só vai me degradar, só vai me destruir, então destruir minha família, então eu só precisei botar a mão na consciência e me afastei, né? Tem o pessoal aí do 14 dias, né? 14 dias que depois dos 14 dias você segurou, você tem uma chance de progredir se você for firme, né? Eu com álcool, não foi 14 dias não, foi 5 meses. Olha, uma pessoa que não é uma pessoa que teve uma vida perdida pelo álcool, como muita gente que perdeu tudo por conta do álcool, né? E eu sou aquela pessoa que bebia final de semana, que ia pular e tal, mas é uma pessoa que não vivia sem o álcool. Eu não vivia sem o álcool. E olha só, o que vem aqui, a pessoa diz, mas eu sentia que eu tinha essa dependência, eu era dependente, e eu precisei de 5 meses, quando eu botei a mão na consciência. Foi Jesus que te curou? Sim, boa parte sim, porque foi meditando no Evangelho, foi meditando na vida dele, que eu consegui colocar a mão na consciência, não é, para eu raciocinar e aumentar a força mental da minha cabeça, que eu posso controlar meu corpo, que eu posso controlar a minha vida, e eu não preciso perder, eu não preciso seguir todo mundo que está fazendo a mesma coisa, que é tudo natural, que é tudo normal. E agora eu consigo observar o mundo defasado, destruído, né? Por enquanto. A política ela em si, os governantes que querem ganhar muito dinheiro com tudo, enquanto eles ajudam a colocar coisa aí, ajuda com a música, ajuda com tudo, que é para poder manter as pessoas nesses pecados, nessa gula desenfreada, né? A pessoa está sempre embriagada por algo, sempre preso por alguma coisa. E a gente vai percebendo que isto te afasta de Deus. Tem muito ateu, tem muita gente que consegue isso aqui e ele atribui a si mesmo com o seu entendimento. O Senhor Jesus Cristo ele nos alerta no Evangelho sobre isso, para que a gente não caia. Uma passagem bíblica, se você pode encontrar em Lucas capítulo 21, versículo 34, e você pode ver que isto é tão atual nos dias de hoje. Isso serve tanto para mim, para você, para qualquer um. E o Senhor ele vem falar que para que a gente possa ficar centrado. E a pessoa que não acredita no nosso Senhor Jesus Cristo, fala assim, eu consegui tudo. Beleza, o Senhor Jesus Cristo te alertou, foi para isso. Para que você possa ficar são, para que você possa ficar lúcido, para que você possa tomar decisões coerentes, racionais, você possa ser uma pessoa racional, que você possa pensar, que você não possa ser uma pessoa manipulada. Quando você toma controle de si, você não é manipulado pela política, pelas coisas que a mídia, pelo jogo, pelo qualquer coisa que seja. Você não é manipulado por nada. Por quê? Porque você tomou o controle. Mas aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem nos alertar porque você precisa tomar controle disso. Quando você toma controle da sua vida, você está cuidando da sua vida. E o Senhor Jesus Cristo, ele quer que você seja livre do pecado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não quer cuidar só do seu corpo físico, ele quer cuidar do que é mais importante. Da salvação da tua alma, da minha alma. E para isso eu preciso estar com isso aqui lúcido, eu preciso estar com isso aqui limpo, eu preciso estar com o templo do Espírito Santo purificado, para que ele possa entrar. E o Senhor Jesus Cristo não vai entrar no lugar sujo. Quando a gente fala que ele está em todos os lugares, beleza, ele tem a força de estar em todos os lugares, mas não quer dizer que ele entre em todo lugar. Se teu corpo estiver imundo, ele não entra. Ele só entra se você permitir. Se você não permite, ele não entra. O Espírito Santo ele não vai em lugares
impuros. Ele tem a força de estar lá e se ele quiser, ele observa tudo. Mas se você não aceita ele dentro do teu coração e você, para se livrar dessas coisas, você não vai se livrar. Você não vai fugir da condenação eterna, porque ele só entra com a sua permissão, com o teu querer, com a tua vontade de querer sair disso, porque ele está alertando que você tem que cuidar do teu corpo físico, se você não consegue ter controle. Com isso, você vai ter controle com o quê? Então, por isso que a gente está sempre alertando aqui, porque às vezes a pessoa acha que foi coisa dela própria, mas beleza, tem que estar, mas o Senhor está preocupado também com a tua alma, para ele poder salvar a tua alma. Você precisa ser salvo, porque ele diz que aqui a gente só vai ter tribulações. E é verdade, a gente não está imune, a gente não está fora disso, a gente está dentro disto. E a gente precisa saber como caminhar dentro disto, para não poder se contaminar com essas coisas, para poder estar purificado e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não sei qual é a tua religião, não sei qual é a tua, mas eu sei que todo mundo tem um pecado, tem um vício, tem uma coisa aí, vício da inteligência, de querer saber tudo, mais que tudo. A gente tem que ser humilde para entender que a gente não sabe de tudo. Eu vou trazer bem aqui uma estatística aqui que vai falar aqui, ó, do álcool. O álcool, consumo atual, 43,8% dos adultos no mundo beberam álcool no último ano. Bebida pesada, que é o uísque, cachaça, essas outras coisas, 16,7% dos adultos fazem, eu não sei se fala essa palavra em inglês não, drinking, aí 5 mais doses para homem, 4 mais para mulheres em 2 horas. Isso é uma loucura, viu? Consumo diário, 14,4% dos homens e 4% das mulheres bebem todo dia, todo santo dia. Carga global do álcool acusa 4,7% de todas as mortes no mundo pelo álcool. Drogas ilícitas, né? Essas pessoas que não têm muito controle emocional com alguma coisa e estão sempre recorrendo para estes recursos aqui para poder se aliviar, para aumentar a dopamina, para estimular ali o prazer, para poder, né, esquecer, ficar mais fácil, né? As drogas ilícitas, o uso de qualquer droga, né? O tabaco, 6%, de 15%, muita coisa aqui. De jogo, transtorno de jogo, 1,2% dos adultos no mundo tem discórdia, desordem, sei lá, não é bom, né? Participação geral, 26% das pessoas apostam em algum tipo de jogo e 1,6 bilhão de pessoas no mundo estão jogando toda hora. Problema grave, 1% a 5% da população preenche critérios de jogo problemático no último ano. Varia muito por continente. Pornografia, esse é o mais difícil de medir porque é alto dados de pesquisa. Consumo na vida, 72,5% das pessoas já consumiram uma vez. Homens, 87%, mulheres, 56%. Usuários frequentes, 40% do mundo, do mundo inteiro, consome muita pornografia. Isso é uma coisa, destrói a cabeça da pessoa mesmo toda vez. Então, a gente nem precisa ver mais, né? A gente sabe que isso aí é destruição, é a gula desenfreada, a pessoa fica embriagada com isso e quando vai ver tá na merda, não tem... Então, falo para você, olhe para Jesus Cristo, que morreu na cruz para redimir os nossos pecados, foram remidos na cruz, e que ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu. Ele disse que foi para lá para preparar uma morada para mim e para você, que lá não tem dor, lá não tem nem choro, nem ranger de dentes, mas para isso, eu e você precisamos já tomar decisões. Eu tomei a minha decisão, estou muito feliz com isso. Eu sou uma pessoa liberta mesmo, liberta aqui na minha mente. E convido você, tá passando, qual é o teu vício, comenta aqui. Vamos conversar sobre isso. É um assunto tão atual, é um assunto que nunca vai sair de moda nesse mundo e todas as pessoas no mundo sempre vão sofrer por isso. Assim como muita gente sofre de fome, morre, uma doença terminal, essa também é uma doença que vai estar instalada no mundo para todos sempre quando estiver por aqui. Mas vai chegar uma hora que o justo juiz vai chegar e vai julgar todas essas ações. Então precisamos tomar o controle das nossas vidas. E aí? Qual é o teu vício? O que é que te prende? O que é que te prende? Celular, jogo, pornografia, álcool? O que é? Qual o pecado que vai te levar para o inferno se você não cuidar agora? Então, não seja aí uma pessoa que está negando a Deus de graça. Não vou confiar nisso não, porque não sei o que. Você se acha soberbo maior que Deus. Baixa a bola, baixa, porque esse Deus, ele é um Deus que quer cuidar de você aqui e quer salvar a tua alma, ainda levar para um lugar melhor, é levar ao patamar a tua alma. E você não quer. Simplesmente porque
se acha inteligente demais. Isso aí, a inteligência dos homens subiu tanto que agora os homens não aceitam nada. O Senhor Jesus Cristo vem para quebrar todas essas barreiras, essas religiões, todas as coisas que têm prendido os seres humanos na terra para alertar você que você tem salvação. Você não precisa estar à mercê do demônio, você precisa estar ali ligado, íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então acorda para a tua vida, acorda hoje, acorda agora. Qual o teu vício, o que é que tá te prendendo aí, o que é que tá te amarrando, o que é que tu tá amarrado, o que é que tu tá amarrado, só você sabe. Solta isso. Busca um padre hoje, se confessa, vai pra missa amanhã, domingo, e comunga com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tá dentro da fé, pede um padre para te batizar. Vai na igreja, busca a tua salvação, começa a ter o controle do teu corpo, da tua vida física, entrega a tua alma ao nosso Senhor Jesus Cristo para que você possa ser salvo. Bora, meu irmão. Demora mais não, meu irmão. Bora. Acorda. Pula. Levanta. Sai daí. Bora. Sai desse lugar. Bora. É agora. Vamos.